certo? Falamos com quem mais, Michele? Com o Caio, da Control Play. E o Caio traz um recorte muito legal de uma escola que eles são uma escola de tecnologia e robótica para crianças, que a gente tá numa geração aí que as crianças têm muito acesso a telas, né? Ficam muito ali naquele mundinho. E aí eles resolveram criar essa plataforma de cursos para ensinar as crianças. Então também é muito legal Muito conversar com legal. ele. Legal. Diga lá, Caião. Prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência aí do Granaton Cast. Muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Começando aí sobre mim, que você perguntou, né? Eu sou formado em administração pública aqui da Unicamp, eu sou de Campinas. Hoje eu faço o meu mestrado no programa de política científica e tecnológica também da Unicamp. Então, eu estudo aí a interface entre ciência, tecnologia, sociedade, política. Eu estou há quase 5 anos na Control Play, né? Em junho aí eu faço meus 5 anos aqui de empresa. Hoje atuando como head administrativo, né? Então liderando toda a área administrativa, financeira, recursos humanos. Então, desde 2018, basicamente, eu estudo e trabalho com o objetivo de construir uma nova forma de articular tecnologia, sociedade e inovação para gerar desenvolvimento, seja na academia, seja na Control Play, na atuação no mercado, né? Falando um pouco aí sobre a Control Play está quase completando seus 8 anos, né? Então eu peguei bem o comecinho ali, era no terceiro aninho aí de empresa, muita coisa aconteceu desde 2018, né? Mas a gente vai completar aí nossos 8 aninhos agora em agosto. Ela foi fundada pelo Henrique Nóbrega, ele fundou em 2015, agosto de 2015. Ele era engenheiro de software na Samsung, mas tinha o sonho de empreender. E a Control Play nasceu a partir de um projeto social que ele fez na própria Unicamp, ensinando crianças a programarem. E aí, quando ele viu o brilho nos olhos daquelas crianças, ele disse que ele tinha certeza de que era aquilo que ele queria fazer da vida. E aí, com o dinheiro da rescisão da Samsung, ele abriu a Control Play, naquelas histórias bem doidas de, sabe, o fundador que faz tudo. Ele vendia, ele fez as primeiras matrículas da escola, acho que as primeiras 80, se não me engano. Formou as primeiras turmas, era ele que dava as aulas experimentais, era ele que fazia os materiais didáticos, aquela coisa bem... fazia o material da semana que vem, ele não estava pronto, ele fazia, mandava imprimir, colocava no fichário, aquela foi lá e literalmente fez, né? A gente foi aprendendo, a gente foi se profissionalizando e até hoje a gente continua profissionalizando a gestão financeira. É uma coisa que eu entendo que nunca vai cessar, né? A gente sempre tem que buscar, independentemente de sistema, de qualquer coisa, entender mais, se debruçar sobre os números e ir aprimorando cada vez mais a gestão financeira da empresa de modo que ela fique na palma da sua mão, que você consiga ter os números todos redondinhos. Então, assim, no começo, eu posso falar a partir de quando eu entrei, porque inicialmente eu não assumi o financeiro, eu estava só em recursos humanos, depois eu peguei em 2019, fiz em 2019. A gente ainda fazia no nosso ERP a conciliação bancária manual, por exemplo. Então, eu puxava lá o extrato do banco e ia quitando individualmente as parcelas, cadastrando individualmente os fornecedores de forma totalmente manual, lançando no caixa, e aí todo o processo de conciliação bancária, por exemplo, é todo manual. E muita coisa também via planilha, né? Muita planilha disso, planilha daquilo, e nada muito sistematizado, né? Então, e isso eu vejo que é difícil uma empresa que já comece do jeito bonitinho, né? Sempre vai ter aprendizado, isso faz parte até da jornada, mas no começo era muito isso, muita coisa manual, muita planilha, é, era uma baguncinha interessante. Lógico, a gente sempre olhou para isso, sempre organizou, mas assim, era muita coisa manual, sabe? Em termos específicos aí de gerir uma escola é muito difícil, é um prazer enorme, assim, você participar de um projeto como esse, você saber o quanto você impacta, mas assim, Michele, é difícil você ser diretor de escola, né? A gente tem os nossos franqueados. É muito difícil mesmo. É muita coisa para você observar. Falando especificamente de gestão financeira, depois a gente pode falar um pouco mais geral sobre gestão. O que tem de específico, assim, que exige mais atenção para escolas? Eu diria que a questão de controle de inadimplência
porque tem alguns pontos aí, até alguns comportamentais barra culturais aí, por exemplo, ah, a escola, a gente tem, no nosso caso, algumas dificuldades que a gente observa, por exemplo. Alguns pais, até mesmo com e-mail, que parece que é uma coisa simples de se lidar, os pais fazem muita confusão. O e-mail da cobrança com o boleto cai na caixa de spam, e aí ou ele não vê e cai, ou faz algum filtro automático, ou não sabe lidar muito bem com o e-mail. Também tem a dificuldade para entender a dinâmica, por exemplo, do crédito recorrente, né, de cadastrar o cartão, e aí às vezes cadastra o cartão, que é aquele virtual temporário, só para uma transação, no mês que vem vai lá e dá problema. E tem também uma questão comportamental ali que a gente fica meio que à mercê da ação do cliente, por exemplo. Vamos supor, eu observo que às vezes, para alguns casos, parece que na escola é mais fácil de esquecer de pagar. Então, assim, parece que na escola, a escola vai compreender, porque até a própria função da escola, a escola, tanto em termos de regulamentação, né, a parte jurídica, ela não pode aplicar variedades pedagógicas, por exemplo, com aluno inadimplente, mas também porque nenhuma escola quer, pelo contrário, né, a gente não quer penalizar cliente, aluno, a gente quer fazê-los crescer e ficar muito tempo com a gente. Então, essa questão comportamental mesmo, assim, de a gente depender bastante da ação do cliente, às vezes tem que ter algumas conversas desagradáveis, cobrar, às vezes, né? Ninguém gosta de ser cobrado, então, e cobrar no ambiente educacional é desafiador, porque você tá, às vezes você até sabe da situação da pessoa. Na pandemia a gente teve situações dificílimas também. Então, assim, tem o controle da inadimplência, eu diria, tanto a parte operacional de você cobrar os clientes, quanto também para o planejamento financeiro, né? De você não conseguir mesmo que você tenha um histórico aí de dados das inadimplências mês a mês, pode ser que venha um comportamento específico no mês, dê um boom que você não esperava. E às vezes pode ser que, se você. Isso com o tempo você vai aprendendo, mas eventualmente você contou que aquele dinheiro ia cair bonitinho ali e não caiu. Então, controle da inadimplência é uma coisa que exige bastante atenção e esforço. Eu diria que diário, eu faço diariamente isso. Monitoro os números diariamente, mas quem não conseguir diariamente, pelo menos uma, duas vezes na semana, né? Outra questão, conciliação bancária e olhar muito para o fluxo de caixa. Às vezes a gente observa alguns comportamentos assim, não, por exemplo, a conciliação não bateu, o saldo não bateu, alguns centavos, lança um acerto lá, lança um ajuste de caixa, faz só para ficar mais ou menos, e eu, em todo esse tempo que eu tô aqui, eu sempre busco ter um olhar, eu até brinco, pessoal, na vírgula da vírgula da vírgula da vírgula. O técnico financeiro é isso. Ele não tem essa de, não bateu, dá um jeito, depois manda para contabilidade, eles se viram. A gente só para a gente ter uma ideia. Não, ter a precisão absoluta com os números sempre batendo. Então, essa consideração bancária e também o controle do fluxo de caixa diário, o que entra, o que sai, posicionar bem os pagamentos, né, sempre depois que você recebeu. Então, ter o ciclo de caixa ali muito redondinho. O que mais que exige bastante esforço e atenção? O planejamento de longo prazo, porque assim, Michele, é difícil você ter uma previsibilidade, por exemplo, quantas matrículas que você vai fazer em janeiro? Quantas matrículas você vai fazer em agosto? Quantas renovações por exemplo, se a gente fecha contratos anuais, quantos clientes vão de fato renovar para os próximos 2 módulos? Quanto que vai ser o churn, o cancelamento? Quantos vão decidir não renovar? Então, assim, essa é muito difícil você ter um padrão, sabe? Então, assim, a gente olha muito para esses números, churn, renovações, o ritmo das renovações ao longo do mês. Então, por exemplo, a parcela do cliente, a última parcela do contrato dele vence nesse mês. Já começa as tratativas ali com os clientes para não deixar que mês que vem isso passe batido. Então, isso também é uma coisa que exige atenção. Ticket médio é outra coisa também, Michele, que é bastante importante de observar, porque ter uma certa homogeneidade no seu faturamento, porque se você vende um ticket altíssimo para um cliente, depois você vai lá embaixo e dá muito desconto para o outro, fica assim, você não vai ter o seu desvio padrão vai ficar todo bagunçado, e aí é provável que você tenha um desvio padrão alto e uma média de faturamento baixa. Então, você
vai desviando muito de um mês para o outro, você acaba não tendo essa previsibilidade. E olhar também muito para a margem, porque o orçamento das escolas normalmente é bem ajustado, é bem, assim, é uma coisa que você tem que ter muito, é tudo muito casadinho, então se uma coisa na engrenagem acabar saindo, por exemplo, se você, quero fazer muita matrícula, der muito desconto, vamos supor, esse desconto vai consumir a sua margem. E aí você tem que ter um olhar muito forte também para a margem de lucro como em todo negócio, né? Então, alguns pontos aí da gestão financeira que, na minha opinião, exigem mais atenção e esforço nas escolas, né? No contexto de um centro educacional. Até essa questão no chat GPT tá um boom na internet aí, né? Eu tenho conversado aí, até dentro da Controplay, com as pessoas próximas a mim aí, essa questão eu vejo que, tanto como oportunidade quanto desafio, talvez essa questão da inteligência artificial figure como os dois lados, ela seja essa faca de dois gumes, e aí vai depender da escolha que a gente, como sociedade, for fazer. A gente pode usar, por exemplo, uma inteligência artificial como o GPT, que é impressionante, para integrar essa tecnologia ao ensino de uma forma eficiente, que não seja salvacionista, porque a gente não pode também achar que a tecnologia vai salvar todos os problemas do mundo. A gente tem que ter criticidade para lidar com isso. Mas eu vejo que os principais desafios, as principais oportunidades giram em torno de a gente, justamente essa integração entre tecnologia e ensino. Isso pode ser feito de forma que estimule o aprendizado, então, por exemplo, personalizando mais as soluções, permitindo o aprendizado digital mais aderente às necessidades educacionais de cada aluno, permitindo uma jornada mais fluida, um aprendizado mais completo, com o uso de inteligência artificial, por exemplo, uma plataforma educacional digital. Por exemplo, a gente tem as aulas online, né? Então, ter essa parte de inteligência artificial para justamente melhorar a experiência de aprendizado e entregar mais para os alunos, ou a gente, como sociedade, pode não acabar se apoiando nisso de forma acrítica para que talvez justamente desincentive o aprendizado, porque de certa forma a gente já estava acostumado a buscar tudo no Google, a gente não precisava guardar mais nada, a gente literalmente jogava ali na nuvem, e aí se um dia a gente precisasse, a gente jogava no Google, o Google dava a resposta. Hoje a gente tem algo melhor ainda que o Google, que pode até simular uma resposta por nós, pode fazer as coisas por nós. Então, eu vejo que a questão ética também da tecnologia, porque não adianta, ciência e tecnologia, elas são coproduzidas, né? Elas são co-construídas. A sociedade constrói a tecnologia constrói a sociedade. E esse ciclo vai alimentando as grandes mudanças que a gente vai observando aí desde na história do homem. Então, assim, eu vejo que a gente precisa estabelecer as bases culturais que vão levar a gente para o caminho certo. No sentido de ter uma relação mais saudável com a tecnologia, mais ativa, e de posicionar ela como um meio para que a gente, como seres humanos, consiga fazer melhor aquilo que a gente está aqui para fazer, que a gente consiga usar de forma mais criativa, usar literalmente para o bem. Então, eu vejo que, assim, achar o ponto certo de integrar tecnologia de ponta com ensino de ponta e incentivando, porque não adianta você conseguir essa integração sem incentivar a parte cultural, porque aí cada vez mais os sistemas tendem a se aprimorar, e aí assim, aí tem uma série de questões, né? Questões de direitos autorais, questões éticas, que aí depende de como que a gente vai levar isso. Eu posso hoje fazer um trabalho de faculdade pelo ChatGPT, ou eu posso usar o ChatGPT para, por exemplo, eu tenho uma ideia, vou lá, valido, peço às vezes críticas, peço para ver se tem alguma fundamentação, alguma outra ideia, e trabalho com base naquilo. Então depende do que a gente for escolher como sociedade, na minha opinião. Ó, eu acabei antecipando ali algumas dicas da parte do financeiro que eu falei, né? Controle da inadimplência, questão de ticket médio, olhar muito para o fluxo de caixa, fazer a conciliação bonitinha, ter um processo de controladoria com o escritório contábil para que você tenha os números ali na palma da sua mão, né? E até uma coisa que tem ajudado muito a gente no Granato por exemplo, a gente ter o DRE ali por caixa, por competência, porque a contabilidade faz por competência, então a gente consegue
só com um clique já ter os números ali para a gente poder, na reunião contabilidade, fazer esses números se aproximarem, baterem. A própria escrituração contábil também a gente tem feito pelo Granato, a gente anexa lá os artigos dos boletos, as notas fiscais, coloca a data ali da competência de cada pagamento, isso tem ajudado muito. Nosso escritório contábil, eles gostaram bastante dessa nova forma que a gente está fazendo, então não descuidar dessa parte contábil, né? Não olhar para a contabilidade, tipo, dá um jeito aí. Então, ter ali reuniões mensais com o escritório contábil, eu vejo como uma coisa que agrega bastante valor para a gestão financeira, mas em termos de gestão como um todo de uma escola, a gente tem alguns desafios, assim, Michele, que, assim, a gente precisa manter a qualidade e, ainda mais no nosso caso, tecnologia, a atualidade dos cursos também. A gente não pode ter ali um curso que fica na prateleira por anos ali, pegando poeira. A gente precisa manter não só a qualidade, como também garantir que aqueles cursos estão refletindo a atualidade que muda muito, né? Porque a gente precisa focar no encantamento e no aprendizado dos alunos. Também tem a questão de, assim, todo mundo quer que a escola cresça, só que a gente não pode descuidar do atendimento, por exemplo. A gente não pode perder a proximidade com cada pai, a personalização do relacionamento. A gente não pode robotizar o relacionamento. A gente quer ganhar escala, quer lotar a escola de alunos, mas o atendimento, se for um atendimento robotizado, se o cliente se sentir só mais um, ele não fica e a gente não cumpre qual que é a função da escola. Então, esse é um outro ponto. Outra questão também é a parte de infraestrutura, por exemplo, justamente para comportar esse crescimento. A gente precisa, a parte de infraestrutura física mesmo, ou também infraestrutura digital, a gente pode botar em termos de LGPD e tudo mais, mas assim, em termos de infraestrutura física, por exemplo, sempre certificar de que tá tudo muito bem otimizadinho, que o instalamento está bom, que as turmas estão montadas, que os horários estão bem encaixados ali, montar aquele cubo mágico, né, de turmas, instrutores, a fazer essa alocação toda, para que garantir que a infraestrutura esteja sendo utilizada da melhor forma possível e também se planejar para fazer até mesmo mudanças, porque no físico vai ter um momento que você vai precisar de novas salas, vai precisar expandir, então também se planejar para isso, mas sempre certificar de que você está mantendo a qualidade da escola em termos até mesmo de infraestrutura. Isso é outra coisa. Você tem que gerir professor, gerir vendedor, gerir o financeiro, você tem que fazer tantas coisas, falar com o pai, você não pode deixar esquecer o cafezinho, você não pode deixar faltar nada na escola, os insumos e tudo mais. Então, assim, uma série de coisas gerir escola não é fácil, mas também para finalizar essa parte de gestão, assim, de algumas dicas, eu vejo que conscientizar os pais sobre a relevância do que a escola faz, né? Para quem tem escola regular, isso já é mais imediato, mas para quem tem, por exemplo, escola de cursos livres, que nem a gente, ainda mais programação e robótica, que é algo muito novo, Michele, a gente tem muito a se fazer em termos de conscientização ainda, né? Então, nossa, pouquíssimas pessoas sabem que existem escolas especializadas em ensinar programação e robótica para crianças a partir de 7 anos, por exemplo. Então, a gente precisa constantemente mostrar para os pais e para os clientes a relevância que a gente faz. E na pandemia a gente aprendeu muito isso, né? Porque tudo foi dividido em essencial e não essencial. Então, e aí, educação é essencial para todo mundo, mas como é que a escola vai mostrar pro seu público, pro seu mercado, a relevância e a necessidade daquilo que ela faz, de forma de fato que a pessoa absorva isso para ela, né? Mas, bom, então, os diferenciais da Control Play, Michele, assim, a gente. Primeiro que ela surgiu do Henrique justamente observando esse comportamento passivo das crianças com relação à tecnologia. A cena mais comum hoje é você ir num restaurante e observar, às vezes, uma família, o pai, a mãe, os filhos, todos aqui grudados, né? E as crianças, principalmente, literalmente fissuradas no celular, só consumindo, consumindo, consumindo. Esse comportamento passivo de consumir tecnologia. Então, eles vendo esse comportamento e sabendo que a próxima geração é justamente a geração que vai ser responsável por fazer ou por não fazer as grandes mudanças que a gente precisa, que o ser humano precisa, que aí
veio a ideia de abrir a Control Play, né? Justamente para estimular o potencial criativo das crianças, que é absurdo. Eles têm uma facilidade muito grande para lidar com a tecnologia, mas acabam não sabendo usar isso de uma maneira produtiva, né? Então, justamente para estimular esse potencial nas crianças e preparar essas crianças para um futuro que ninguém sabe muito como vai ser. A gente especula muito, a gente está vivendo o dia a dia e cada hora surge uma coisa nova, mas a gente, na prática, nasceu para preparar esses jovens para lidar criticamente com a tecnologia e estar um passo à frente para receber as inovações de um jeito para entender como funciona o sistema por trás. E é muito melhor você, em vez de consumir uma inovação, você saber como que aquela inovação foi criada, como aquela inovação foi pensada. Então, e a gente falou hoje muito inovação, inovação. Então, a gente oferece perspectiva. Essa, eu entendo que é a palavra da Control Play. Ainda é um mercado muito novo. Naquela época, 2015, quando a gente fundou, era mais ainda. Então, ele sabia da importância aí de preparar o terreno o quanto antes para que o Brasil não se perca ainda mais em termos de desenvolvimento e tudo mais, né? Então, só para citar alguns diferenciais aí da Control Play, para quem quiser conhecer, assim, a gente, desde a fundação, contei um pouco da história aqui para vocês, a gente se preocupa absolutamente com a excelência metodológica antes de qualquer coisa. Então, antes de abrir franquia, antes de tudo, o que a gente sempre focou foi ter a melhor metodologia, ter o melhor ensino, a parte metodológica ser exclusiva e de altíssima qualidade. Então, isso a gente pode garantir. A gente fala muito, né, divertir, ensinar e desenvolver, tá até aqui na minha camisetinha, a gente usa isso para tudo, em todas as ações que a gente faz para os alunos. A gente não só diverte, a gente não só ensina tecnicamente, a gente também não só desenvolve a parte humana, a gente faz os três juntos. A nossa metodologia tem a maior carga horária do mercado, tá? Então, a gente inclui também todas as aulas da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular do MEC. Então, todas as aulas tratam de competências seguindo as diretrizes aí da Base Nacional Comum Curricular do MEC, de uma maneira muito interdisciplinar, trazendo várias discussões de várias matérias aí fora da programação. A gente também, como diferencial, tem nossa reputação. Vocês podem buscar aí no Google. Vocês vão ver que a nossa reputação é um ativo, é realmente um ativo intangível aí da Control Play. A gente busca muita proximidade com os pais, um atendimento ao cliente realmente excelente. Até hoje, o próprio Henrique, fundador, ele é muito ativo na operação de todas as escolas. Então, um contato muito próximo com todos os alunos, com os clientes, assim, até com os alunos das primeiras turmas dele, ele mantém contato, mas ele é muito ativo na operação. A gente tem muita clareza no propósito, todo mundo fala isso, eu sei que é meio chavão, mas é verdade, a Control tem pessoas apaixonadas pelo que fazem, desde os franqueados até cada um dos vendedores, professores, de quem trabalha na franqueadora. E a gente busca, de fato, Michele, oferecer uma formação de ponta a ponta para o aluno, ele passeia por várias partes ali da programação, games 2D, 3D, criação de aplicativos, robótica, programação, as linguagens principais ali do mercado. E a gente se preocupa em construir resultados reais para cada aluno. Então, a gente acompanha, monitora o progresso do aluno depois que ele se formou, mantém ele perto da gente e faz de tudo para que ele tenha resultados reais com nossos cursos, para que entre no mercado de trabalho e faça a diferença. Essa questão aí de que maneira uma gestão bem feita ou mal feita pode ajudar ou atrapalhar uma escola a cumprir sua missão, eu digo assim, a educação, ela é uma necessidade coletiva. Então, assim, a gente só vai ter consciência dos nossos problemas e das possíveis soluções que a gente tem para trabalhar esses problemas justamente por meio da educação. Então, assim, se a gente... Essa é a missão, mas justamente por ser a educação uma necessidade coletiva, se a gente não souber mobilizar os recursos certos, do jeito certo, a gente nunca vai conseguir operacionalizar essa missão. Em nenhum sentido. Então, o financeiro é extremamente essencial para qualquer empresa, qualquer escola, operacionalizar a sua missão para se manter de pé, se manter saudável, ampliar os seus investimentos, ampliar o seu impacto, porque a gente precisa saber alocar recursos, tanto financeiros quanto humanos, do jeito certo,
na hora certa, os recursos certos e fazer um mix aí que leve a empresa a atender a sua finalidade e a essa necessidade coletiva, no nosso caso, que é a educação. Então, a gente não tem como seria incoerência a gente falar de atingir uma necessidade coletiva sem a gente saber lidar com recursos. Então, na minha opinião, é um pouco disso. Muito bom, né? Aí, o Caio, já dá pra ver ali também o nível de maturidade dele, né? É interessante, ele vem de uma formação de administração pública, né? Então tem um nível de entendimento, compreensão dos números bem interessantes. E o que eu achei legal demais, assim, de maneira geral, aqui comentando a fala do Caio, é essa consciência muito plena dessas duas esferas que eu falei no começo do nosso papo aqui, sobre a administração, a gestão pedagógica do negócio e a gestão administrativa ali, financeira, onde ele entrou mais, né? O que achei muito interessante, o cuidado que ele tem de olhar para os números para entender essas variações e, principalmente, ele falou uma coisa ali nas entrelinhas que eu acho que não só para a escola, para negócios em geral. Se você for procurar, se você fizer um MBA, se você fizer um curso de administração, você tem pouquíssima bibliografia, você tem pouquíssimo material ali ou sugestão de qual é a boa prática de você manter caixa para rodar a sua empresa. Então, algumas pessoas vão falar que você tenha um fundo ali que suporte durante 6 meses o seu negócio, outras pessoas vão falar que 3 dias, 4 dias. E aí é muito importante você entender qual é o ciclo da sua escola, do seu negócio. Para uma escola é simples, assim, porque os ciclos são de 12 em 12 meses. Você vai fazer um contrato com o pai daquela criança pelo ano, o ano letivo. Acabou o ano, você tem que entrar de novo num próximo ciclo. E aí o diferencial dele ali, né? Olha a visão. Chegando na última parcela do contrato daquele aluno, já vou entrar em contato com o meu cliente para tratar ou começar as tratativas do próximo ciclo. O que isso significa? Para escolas de ensino fundamental comuns, assim, né? Que tem esse ciclo bem fechado, você tem sempre ali, você vai receber em outubro já o seu contrato de renovação, né, da rematrícula do seu aluno. E aí você tem essas tratativas nesse período. Essa é uma coisa importante. A outra coisa importante é que você tem um mapeamento da inadimplência. Então, historicamente, você tem ali uma visualização. Eu tenho 30%, vou usar o número mágico 30% de inadimplência aqui no meu negócio, na minha escola. Então, eu tenho que ter ali a minha necessidade de capital de giro, ela tem que contemplar, além de todas as obrigações que eu tenho na minha escola, mais 30% de inadimplência. Digamos que a gente tem 30% de inadimplência para um prazo de inadimplência de 30 dias. Então, você tem, por mês, 30% de inadimplência. Beleza. Só que aí acontece alguma coisa tipo uma pandemia, né? Ou tipo qualquer outro tipo de causa aí que pode acontecer. Como você vai aguentar, vai suportar a operação do seu negócio se você não tiver essa consciência dentro do seu negócio? Então, você não tem muita referência sobre boas práticas, mas é interessante você perceber qual é a fragilidade do seu negócio, da sua escola, para você manter um caixa, por mais que a necessidade de capital de giro média, o que eu tenho de necessidade de capital de giro seja X, então tem ali como um fundo garantidor do seu negócio X mais uma margem que você julgue ser importante para você manter o seu negócio, sua escola rodando. Certo? Sim, uma coisa que eu queria falar que o Caio trouxe que eu acho muito interessante, muitas empresas fazem isso, que ele falou que é esse olhar na vírgula, né, tipo, no detalhe. Porque muitos clientes às vezes entram em contato com a gente e falam, eu vou fazer aqui um lançamento de ajuste. E aí a gente sempre fala que no atendimento às vezes... Diga não ao lançamento de ajuste. Você pode até fazer, se você não conseguir identificar, mas é uma ação que a gente não recomenda que seja feita com frequência, porque depois lá no final do ano você tem um montante lá, vou colocar aqui R$10 mil de lançamento de ajuste, mas não te traz nenhum dado, né? E aí ele falar esse olhar para os números, né? O quanto é importante você ter esse cuidado no dia a dia, olhar, estar sempre atento a esse fluxo de caixa que seja diário, a cada 2 dias.
semanalmente, entender qual que é a necessidade do seu negócio, qual que é o acompanhamento que você tem que fazer e ter esse olhar. Eu acho isso sensacional. E até essa questão dos descontos, né? Então, assim, eu vou dar desconto para esse pai, mas acaba consumindo da minha margem. Então, conhecimento é poder. Então, quando você tem esse conhecimento, você entende todas essas questões. Então, se eu for dar desconto, o que vai consumir da minha margem? Se eu for fazer alguma promoção, você tem esse entendimento. Eu acho isso muito, muito legal. E outra frase que me marcou é que não é agradável cobrar. Ninguém quer cobrar, ainda mais nesse âmbito profissional. Então, eu acho que quanto mais profissionalizante também você deixar esse processo, é mais fácil nessa relação, assim, né? Sim. Não fica aquela coisa assim, deixa eu te ligar aqui então, você tem que me pagar. Acho que fica mais fluido, né? Esse processo automatizado de deixar ali tudo já organizado. Tem uma coisa que ajuda bem, confidenciando para todos também, mais uma vez, se você não consegue ter a habilidade de cobrar ou ainda de ser pragmático na vírgula, da vírgula ali para eu não posso te dar desconto. Se você não consegue, não tem essa habilidade, contrate alguém, nem que seja um freelancer, temporário, part-time. Agora é possível você contratar pessoas que trabalham só uma parte do tempo para você, para fazer especificamente esse trabalho, porque realmente você tem que vestir 2 chapéus diferentes em momentos diferentes. Quando eu sento diferente pro pai, que eu falo sobre a metodologia da escola, não sei o que, você vê o olho do pai brilhando, né? Parece o gatinho lá do Gadbot, né? O Shrek lá, né? O gatinho quando ele segura o chapéuzinho assim. Você quer dar desconto, cara. Porque eu quero que o aluno entre, eu quero que ele viva aquilo, eu quero. Só que eu tenho que ser pragmático, porque é um negócio. Então, esse desafio ele é muito grande e tem a ver com comportamento também, porque não falando mal de pais, porque eu sou pai de uma criança também que estuda numa escola, né? Mas os pais, talvez eles não tenham tanto essa preocupação no momento de despriorizar o pagamento da mensalidade da escola quando aperta, né? Sim. Justamente pelos pontos que o Caio falou, né? Mas é importante vestir esses 2 chapéus aí em momentos diferentes para você conseguir oferecer um serviço de qualidade, né? E agir de forma responsável, igual o Glauco estava falando ali. É muita responsabilidade. Então, traga a criança para dentro nas melhores condições possíveis. E eu não estou falando que você não pode dar desconto, tá? Não é isso. Então, só que você tem que ser responsável com o seu negócio. 2 coisas que eu queria falar também. Diga. A gente vai deixar aqui todos os sites, os arrobas dos nossos convidados vão aparecer aqui na descrição. A Controlplay tem filiais e tem também cursos online. Então, desde menores até adolescentes, né, eles disponibilizam esses cursos. E um recorte que eu vou trazer, que acabou não entrando no ar, mas se você acessar depois o conteúdo completo, você vai assistir, que o Caio falou que é muito importante, no compartilhamento, até engasguei, no compartilhamento das informações com a contabilidade. Sim. Quanto é importante você simplificar essa relação, facilitar o trabalho da contabilidade em receber esses dados e tal. Então, dou ali um acesso, compartilho, tudo de uma forma mais fluida, mais simples para a contabilidade, para facilitar ambos os lados, né? Que às vezes pode ser também uma relação um pouco dificultosa, assim, Sim. nesse compartilhamento. E eu achei isso muito legal, esse olhar também. Legal, muito bom. E aí, assim, né, ele falou também sobre inadimplência. Então, inadimplência É uma grande dor. realmente é uma dor. Vem pro Granato, se você tem uma escola que sua inadimplência vai cair, com certeza.